Olá, pessoal do YouTube. Preparem-se para mergulhar em um mundo de mistério e suspense. Hoje, estou aqui para compartilhar com vocês 3 relatos autênticos e arrepiantes de experiências de terror vivenciadas durante expedições ao ar livre. São histórias que vão mexer com os nervos e nos mostrar que o desconhecido, muitas vezes, esconde segredos perturbadores. Então, preparem-se para adentrar nesse universo sombrio e descobrir o que se esconde nas profundezas das expedições ao ar livre. Eu estava na escola de Darien Distrito em Connecticut, durante meu meio, e nos tempos do ensino médio era mais rico distrito, e muitas viagens de campo foram oferecidas aos alunos dos quais fui membro do refrão, e todos os anos tocamos em pelo menos 1 ou 2 viagens de campo opcionais, como uma turma do ano em questão em que eu estava no 2º ano, para onde viajamos. Woodloch Pines Resort, na Pensilvânia. A viagem de ônibus. Até lá demorou algumas horas. Eu estava com meu amigo Landon. Estávamos indo compartilhar um quarto a partir do momento em que chegamos lá. Imaginamos que seria muito morto. Afinal era novembro. Então estava frio lá. Em cima tínhamos 3 dias planeados para a viagem e havia 4 acompanhantes que eles não estavam realmente nos seguindo. O tempo todo, nós apenas tivemos que dizer a eles quais atividades que iríamos fazer no primeiro dia. Era divertido. Landon e eu, junto com 2 garotas de quem éramos amigos, fez alguns cartas escalada. Foi no piscina e que fomos jantar. Depois do jantar voltamos para o nosso quarto. E apenas saímos por um tempo para o registrar que nem todos os alunos conseguiram conseguir quartos um ao lado do outro. Era ao nível do solo e havia uma clara porta de correr que proporcionava uma vista. Lago descendo a colina. Voltamos para um tempo e depois voltei para o quarto às por volta das 10 horas. Deixamos as persianas para a porta aberta porque a lua estava emitindo um reflexo legal no lago abaixo. Mal sabíamos que seria o começo de um pesadelo. Se eu tivesse que adivinhar, diria que foi 1 hora inteira de nós, apenas rolando em nossas camas tentando ficar confortável, ocasionalmente conversando com Landon, cujo a cama estava mais perto da porta. Gritei eu, música, não tinha ideia do que estava acontecendo. Por que ele poderia estar gritando, ou se fosse um piada? Até que olhei para a porta, era uma visão de um filme de terror. Havia um velho, muito alto e magro mulher, com longos cabelos grisalhos em pé do outro lado da porta, com ela mãos algemadas, contra o vidro ao lado em seu rosto, como se ela estivesse tentando. É melhor ver a mulher na sala. Então foi embora. Landon olhou para mim, acho que esperando eu me levantasse para que ele tivesse o confiança para se levantar também e correr lá fora, atrás dela. Quando fizemos isso, não fizemos vejo ela em qualquer lugar. Pela trilha de cimento que passava por todos os cômodos. O prédio estava vazio de qualquer pessoa. Lá não havia ninguém na grama ao redor, nem qualquer um descendo a colina que nós 2 vimos a mulher. Então sabíamos que não éramos vendo coisas. No dia seguinte, não contamos nada a acompanhantes, mas dissemos às 2 meninas que éramos amigos da noite. Veio uma vez novamente, depois de um longo dia de muitas atividades, pelas quais entramos na sala porta dos fundos, e certificou-se de fechar as cortinas. Desta vez, Landon adormeceu antes de mim. Adormeci por volta de meia hora, 1 hora depois. Dele acordei em silêncio. Não sabia se algo tinha me acordado ou não. Tudo o que eu sabia é que não sinto bem. Sentei-me e sussurrei o nome de Landon para ver se ele estava acordado. Ele não respondia, então virei para a esquerda por puro instinto e curiosidade. Olhar para ele, mas eu não conseguia vê-lo. Algo estava bloqueando minha visão do outra cama. Eu olhei para cima e me elevei sobre minha cama. Era a velha alta que ela pegou. 2 dá um passo para trás quando ela disse: "Sua porta dos fundos foi desbloqueado", antes de se virar e andando lá fora. Eu estava congelado naquela cama, exceto pelo meu tremor. Acordei e contei a ele o que aconteceu. Trancamos a porta dos fundos, fechamos as persianas mais uma vez e concordou em ficar acordado. Resto da noite. Já eram 4:00 da manhã. Pela manhã para não perdermos. Dormimos muito por volta das 8 horas. Fomos para o refeitório para tomar café da manhã quando chegamos de volta ao nosso prédio, pronto para contar nossos acompanhantes. Pudemos ver o velho mulher através do vidro no sala vizinha.
Ela estava sentada no cama com as mãos cruzadas, sentado em linha reta de frente para a porta que nos dava. Corremos para o recepção no prédio do lobby para denunciá-la à equipe em vez de ao acompanhantes. Foi estranho nenhum deles realmente saber o que fazer na situação. Eventualmente nós os convencemos a ir até a casa da mulher. Quarto conosco lá, eles encontraram uma mulher sentado na mesma posição junto com um homem mais velho, sentado na outra cama olhando para eles. Quando eles entraram, aparentemente a mulher tinha algum tipo de transtornos mentais, mas o homem não era tudo ou havia algo muito desanimador sobre ele, e eles simplesmente não eram os tipos de pessoas que você espere ver em um ambiente familiar resort. O pessoal não chutaria os dois como esperávamos. Então dissemos ao nosso acompanhantes, longa história. Resumindo, depois de muito de discutir entre acompanhantes e funcionários, tivemos que terminar a viagem mais cedo, e todos nós fui para casa. Ian Landon estava feliz por sair lá, música. Quando eu estava na 4ª série, minha turma fiz uma visita de campo a um tipo de zoológico rural, lugar a cerca de 1 hora de distância da nossa escola. Lembro-me vividamente que era um dia nublado com 1 ou 2 gotas de chuva. Ocasionais cair no zoológico era meio pequeno, mas era adequado para crianças. Tinha uma quantidade decente dos habitats, principalmente animais menores. Agora, nada de exótico, também houve um grande edifício como parte do zoológico, onde animais taxidermizados foram expostos, junto com outras atrações interessantes, que eu realmente não me lembro, admito. Eu estava meio fora do ensino fundamental e anos do ensino médio eu faria coisas estranhas, coisas antissociais, e meus professores e meus mamãe pegaria isso para qualquer coisa. Razão quando estávamos visitando o prédio como grupo, decidi entrar em um dos banheiros, sem contar a ninguém. Professores, eu fiz o meu negócio, lavei meus mãos e voltou para o corredor. Não havia ninguém por perto. Caminhei por um dos corredores que ainda não tinha atravessado. Eu ainda vividamente lembre-se da iluminação fraca e temperamental e dos tapetes vermelhos escarlates dos corredores meu. A imaginação de uma criança de 8 anos estava indo selvagem enquanto testemunhei toda a rigidez animais sem vida que já estiveram vivos atrás das caixas de vidro. Parei na minha rastreia quando vi algum homem, obviamente escondido atrás de uma pilha de cadeiras, eu acho. Saí pensando que o homem estava brincando por aí. Ele veio das cadeiras e veio até mim perguntando onde o grupo foi. Eu disse que não conheço ele. Agarrou minha mão e me disse para seguir ele. Devo ter pensado que ele estava me levando de volta ao grupo. Ele me levou para uma saída-porta que levava à parte traseira do prédio, perto de algumas lixeiras, alguns bancos e a floresta. Quando chegamos fora de seu puxão, tornou-se muito mais agressivo, e seu aperto ficou mais forte em volta do meu braço. Ele estava me puxando para a floresta. Eu não gritei ou chorei por ajuda, mas eu lembre-se da sensação que senti em meu estômago, como se eu estivesse com tanto medo que poderia vomitar. E então uma mulher gritou no topo de seus pulmões. Era um dos professores do outro lado do cerca. O homem pode sair de mim e correr para a floresta momentos depois. Alguns dos professores correram para fora da porta de saída, para este lado da cerca, e me puxou lá dentro. Todos os professores gritaram mim, mas ao mesmo tempo confortado, e me sufocou. Eles ligaram para meus pais e a viagem de campo terminou oficialmente. Os donos da atração chamaram policiais. Todos nós voltamos para os ônibus e todos nós fomos para casa quando meu ônibus estava saindo, o estacionamento. Porém, meu observador, uma criança de 8 anos, avistou o homem agachado na floresta, perto da estrada, escondida atrás de um galho, observando o ônibus. Passam mais uma vez para qualquer coisa. Razão bizarra pela qual fiquei quieto. Eu estava provavelmente muito tímido no momento em que, apenas muito abalado para dizer qualquer coisa, outras crianças me olharam. Estranho o resto da volta para casa. Eu não me importei, mas eu espero que o homem nunca tenha encontrado sucesso e sequestrar uma criança inocente como eu. Naquela época, de volta ao ensino médio, eu estudei mistérios e classe de tipo mitologia ou algo assim, não lembro o nome de... A aula que basicamente tinha que fazer com mistérios da vida real e assustadores. Eu gostava desse tipo de coisa, que eu gostava fazendo a aula com um bom amigo que,
Vou ligar para Ben para essa história. O professor da turma nos levou em uma viagem de campo para uma aldeia abandonada próxima, com um passado desconhecido. A vila foi construída em início dos anos 1900, mas parece que foi rapidamente abandonado pouco depois. Foi construído a viagem de ônibus que havia cerca de 20 minutos. Todos nós estávamos colados às janelas do ônibus enquanto estacionávamos alguns cortes de estrada decrépito e esboçado através da floresta densa. A estrada eventualmente levou a uma clareira. Estávamos lá. Nós saiu para a estrada que havia grama crescendo através das rachaduras. A grama ao redor estava quase na altura do joelho. Então havia o prédio alto, edifícios arcaicos de tijolos com tábuas. Todas as janelas emitiam tanto frio vibrações. O professor alinhou todos nós 20 contadas as cabeças. E depois começou a liderar a forma como a ponta deste pequeno campo viagem foi usar as chamadas habilidades que aprendi na aula para ver se conseguíamos colocar qualquer coisa juntos, sobre por que a aldeia pode ter sido abandonado há muito tempo. Alguns dos edifícios tinham buracos nas paredes para servir suas portas de entrada. Havia até buracos no chão perto de alguns dos edifícios aparentemente escavados para entrar no caves. De alguns dos edifícios que parece assustador. Havia um prédio, embora fosse mais alto do que qualquer um dos outros. Foi o que mais me intrigou enquanto a professora liderava o grupo em direção à igreja da Vila Ben. E eu decidimos fugir por conta própria para olhar para qualquer coisa interessante quando caminhávamos na direção do mais alto prédio. Vimos um buraco no terreno foi escavado na porta dos fundos do prédio, que havia sido selado no buraco. Era uma escada que levava até o piso de concreto. Abaixo, nós dois olhamos um ao outro e sabíamos que tínhamos que fazer. Então desça primeiro do que eu. Felizmente isso foi na época em que a Apple começaram a colocar lanternas em seus telefones. Então tínhamos uma fonte de luz. Era assustador lá embaixo. Havia algumas garrafas de cerveja, uma etiqueta de grafite na parede e tábuas de madeira empoeiradas em todos os lugares. Havia uma escada de madeira que levou à escuridão completa, já que todas as janelas e portas foram seladas por cima. Já foi até a borda do prédio, então decidimos subir as escadas. Eu fui primeiro e a cada passo o arrepio da madeira centenária me fez sentir como se fosse cair através de cada passo, então seguiu. O exemplo neste andar do prédio estava muito apertado, parece que havia muitas aberturas saindo para diferentes quartos menores, estava tão escuro lá dentro, você nunca imaginaria que era dia. Ben e eu estávamos honestamente começando a ficar. Assustou-se lá e concordou em ir de volta para fora. Mas naquele momento houve um barulho em um dos quartos minúsculos, como uma grande pedra atingindo o chão de concreto. O instinto normal seria correr, mas Ben e eu congelei os olhos trancados por um momento. Então ambos foram na ponta dos pés até a abertura da sala onde acendemos as luzes sala e lemos de volta escadas. E depois sai pela escada enferrujada lá fora. Alcançamos o grupo sem fôlego, não dissemos nada. Embora para evitar problemas de nossos colegas, nos perguntaram o que era errado, dissemos a ele que entramos em um dos prédios e em um dos quartos. Quando colocamos a luz nele, vimos 3 caras parados a uns 3 metros de distância da porta de frente para Ben e eu, em uma formação estranha, como se estivessem esperando para nós. Enquanto continuávamos seguindo o grupo, prestou atenção extra ao alto prédio em que entramos à distância, e antes de sair, vimos uma pessoa em frente em uma das janelas de nível superior, que não tinha sido tapado. Nós nunca disse para a professora com medo de entrar. Problema: não sabíamos o que pensar. Eram apenas moradores de rua que viviam lá. Estavam eles membros de gangues se escondendo. Então me assusta com o dele. Teoria, ele diz que eles eram fantasmas de pessoas que moravam na cidade. Ainda a maneira como os 3 caras estavam apenas assustadoramente parados lá, tão calmamente olhando para nós. No momento em que atingimos nosso pico, passa por aquela porta. Ainda não consigo tirar essa imagem da minha cabeça. Posso voltar para aquela aldeia um dia. Só para provar que a ideia de Ben estava errada.